Estás, meus irmãos, hoje queres falar da visita do Papa ao Sri Lanka e às Filipinas. Eu fico entusiasmado quando o Papa vai assim nessas viagens, porque vejo Deus atuar através deste homem e a tocar tantos corações ali à volta e também a nível mundial, porque depois nessas viagens tem sempre montes de jornalistas a acompanhar e a espalhar as notícias e portanto é uma contribuição até mundial, não é? De espalhar a mensagem de Cristo e a verdade de Deus. De tal maneira que eu até acompanhei o avião dele, ou seja, eu segui por um website, há um site da internet que dá para ver os aviões em tempo real, dá para ver os aviões a irem para os seus destinos, assim, tal qual como se estivesse numa torre de controle. Aparecem os aviãozinhos lá. E eu até segui o avião de Papa até ao Sri Lanka. Depois, aí no blog, eles podem ver uma fotografia. Hoje em dia, a internet tem tudo. E não admira que haja terrorismos e porcarias para aí, porque consegue-se ver tudo e descobrir tudo. Não é? Portanto, quando o Papa chegou ao Sri Lanka, houve sempre uma grande recepção com os representantes do país, com grupos de jovens a cantar, dançar e isto tudo. E foi engraçado a chegada, porque depois, quando o Papa ia pelos caminhos afora, tinha elefantes todos com decoração, todos assim decorados de várias maneiras, com brilhantes e com coisas, só para o Papa passar. Depois ele reuniu-se com um dos grandes momentos marcantes para mim, foi a reunião com os líderes de várias comunidades religiosas, com os budistas, com os muçulmanos, com os hindus. Portanto, foi bom para que a gente possa ter uma harmonia entre as nossas diferenças em termos de religião, de opinião, e assim criar um laço mais para a promoção da paz e também para condenar as violências que fazem para aí em nome de Deus, tal e qual como aqueles terroristas em Paris que mataram uma dúzia de pessoas só por causa da revista ter criticado de alguma maneira o profeta Maomé, não é? Os muçulmanos. E não dá certo, não dá certo. Temos a liberdade de expressão, mas temos de ter prudência, não é? Não é preciso insultar a fé dos outros, mas portanto, de qualquer maneira, houve essa reunião e foi prostituída. Depois houve a canonização de um padre português de Goa, na Índia, aquela colónia que era portuguesa. Foi um padre missionário no Sri Lanka e que mereceu a elevação até aos altares. Depois nas Filipinas, claro, vocês sabem, devem-se recordar, 2 anos atrás, houve aquele fome muito grande, que matou muita gente e destruiu muita coisa, e o Papa quis ir ter com essas pessoas. E no momento antes de entrar no avião para ir, para esse lugar, mesmo o epicentro dessa desgraça toda, fez uma missa, celebrou uma missa. E muitas pessoas lá tinham perdido bastantes membros familiares, casas, tudo, não é? E de como, porque toda a gente estava ali à espera do Papa chegar, de superar a Eucaristia, e estava tudo, o vento estava forte, tinha chuva, era toda a gente com plásticos, roupa à prova d'água, e até o Papa estava assim dessa maneira. E o que mais me tocou, até vieram-me lágrimas aos olhos, foi a homilia que o Papa deu. Eu até quero ler num instante aqui para vocês a parte da homilia que me tocou. Até via-se quando o Papa estava, ele disse isto espontaneamente, ele não seguiu papel nenhum, e via-se ali, e estava a ver pela televisão na altura que eu assisti isto pela primeira vez, e vi ali a emoção do Papa, e era tocante, e deu uma mensagem que serve para a gente todos. Permite-me que leia aqui. Diz assim, ele começa assim: permite-me esta confidência. Quando eu vim de Roma esta catástrofe, o tufão, senti que tinha que estar com vocês. Decidi fazer a viagem até aqui. Quis vir para estar com vocês. Dar um alento, dar uma palavra, dar ali, presente. Estou aqui para dizer-lhes que Jesus é o Senhor, que Jesus não nos decepciona. Mas padre, poderia um de vocês dizer,
Ele me defraudou, perdi a minha família, perdi tudo o que tinha. Estou doente. É verdade isso que me dizem e eu respeito os seus sentimentos. Mas eu vejo ali Cristo crucificado. Depois tinha ali um crucifixo, mais ao lado tinha um grande crucifixo, apresentava Cristo na cruz. Mas eu vejo ali o crucificado e de lá Ele não nos defrauda. Tantos de vocês perderam tudo e não sei o que vos dizer, mas sim, Ele sabe o que vos dizer. Ele sabe o que vos dizer. Tantos de vocês perderam parte da família. Somente guarde silêncio e vos acompanho com o meu coração em silêncio. Ele depois novamente apontou para o crucifixo. Ele é o Senhor e Ele nos compreende porque passou por todas as provas que nos sobrevêm e junto a Ele na cruz estava a mãe. Estava a sua mãe. Depois também havia ali uma estátua de Maria com o menino Jesus. O menino Jesus até estava assim agarrado, debaixo do braço dela, agarrado assim à manta dela. E ele então disse assim: nós somos como essa criança que está ali junto a Maria, que nos momentos de dor, de pena, nos momentos que não entendemos nada, nos momentos que queremos nos revoltar, somente nos nasce o sentimento de agarrarmos na sua saia e dizer mamãe, como uma criancinha que quando tem medo se chama mamãe. Esta é possivelmente a única palavra que posso expressar o que sentimos em momentos escuros. Mãe, mamãe. Não estamos sozinhos. Temos Maria, temos Jesus. Neste momento de catástrofe vieram-nos ajudar e também nos sentimos mais irmãos quando nos ajudamos uns aos outros. Isto é o único que queria dizer. É a única coisa que queria dizer. Perdoa-me se não tenho outras palavras, mas tenham a segurança de que Jesus não decepciona. Apesar de tudo, não é? Jesus não decepciona. Tantas vezes que a gente faz queixas da nossa vida, de coisas às vezes miudinhas, coisas, estamos sempre a queixar. A nossa natureza é assim, estamos sempre a queixar. Nunca estamos felizes. E estes, meus irmãos, estes é que têm o direito de se queixar. Perderam tudo. Muitos, se calhar, até dormem ao relento. Perderam família, perderam casa, perderam tudo. Até aqui o Papa a convidá-los e a convidar também nós. Olhamos para Jesus. Não é? Olhamos para o crucificado. Olhamos para Maria. Vamos pedir ajuda a eles. Depois houve lá um acontecimento bizarro durante esta missa. Como com um vento forte, houve uma coluna de som que soltou-se e caiu em cima de uma jovem e ela morreu. Depois o Papa soube disso e quis dar as suas condolências à família. Até ele foi visitar pessoalmente essa família para dar os seus pêsames. Depois, o que mais me tocou também foi a última missa. 6 milhões, mais de 6 milhões de pessoas vieram para celebrar a Eucaristia com o Papa. 6 milhões. É mais de metade de Portugal num sítio. É povo que me diz. 6 milhões de pessoas. É mais de metade de Portugal. Portugal tem 10 milhões de pessoas. A população. Mais de 6 milhões reunidos num só lugar. É uma coisa monstra. Bateu o recorde do Papa João Paulo II. Né? Quando ele foi lá às Filipinas em 1995, ele tinha o recorde mundial de reunir pessoas num só sítio. Que era cerca de 5 milhões. Este Papa foi mais de 6 milhões. É uma graça grande. Só temos que louvar mesmo ao Senhor. E ele também disse lá uma coisa muito interessante na sua homilia acerca do diabo. Vejam lá. O diabo é o pai da mentira. Muitas vezes ele esconde as suas insídias por detrás da aparência da sofisticação, do fascínio de ser moderno. Não é? Esta coisa de ser moderno. O que é que tem a mostrar só uma coisinha assim de... não é? Aqui de decote. Isto é moderno, isto é como os outros todos fazem, isto é a coisa. Portanto, isto e mais outras coisas, não é? Isto é tudo moderno, podemos ser moderno, não podemos. E os valores, meus amigos? Os valores nunca são. Como é que é dizer? Os valores são valores, seja eles antigos, modernos,
quer dizer, em tempos antigos ou tempos modernos, os valores têm que ser sempre iguais. Não é? Um valor não deixa de perder valor. Onde é que está esses valores hoje em dia, meus amigos? E muitas vezes a gente tem a culpa, porque a gente não tem coragem de dizer, ou então a gente vai na onda. É isso aqui o problema. Não é? Ser como os outros. Distrai-nos com a miragem de prazeres efêmeros e passatempos superficiais. Depois ele aumentou o investimento feito em gadgets, essas coisinhas, as tecnologias de iPads, iPhones e telemóveis e de computadores e não sei o quê, jogos de azar, bebida. Fechamos-nos em nós mesmos. Esquecemos de nos centrar nas coisas que realmente contam. Não, e tudo isso tira o tempo de rezar, tira o tempo de. Tira a nossa comunicação. A gente hoje em dia em família é televisão, ou é televisão, ou é uma só assim às mensagens, o outro no outro canto a ler coisas no iPad, ou perdemos a noção. E tem, não é? O computador, isso tudo. Não é? Fica a família, cada um vive o seu cantinho, no seu cantinho e coisa. E já não há muita comunicação como antigamente. O Papa também desincentiva para vermos que isso fecha-nos a nós mesmos. E é engraçado que depois desta missa os polícias foram incentivados a usarem fralda. Não é? 6 milhões de pessoas, eles tiveram que fazer um tour grande. E onde é que eles iam fazer os necessidades? É melhor é usar uma fralda mesmo. E pronto, meus amigos, isto foi o que mais me marcou sobre esta viagem. E este ano o Papa está a pensar em ir para o Equador, Paraguai, depois em setembro para o Dia Mundial das Famílias na América. Vai a 3 cidades na América: Nova York, Washington e Filadélfia. E outras viagens que ele depois já te anuncia. Não é? Vamos esperar por isso e vamos ver como Deus vai ainda tocar ainda mais corações nesse mundo fora. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.